Gênesis e a história de Abraão. A palavra Gênesis, na língua grega, ela significa origem. Já no idioma, na língua hebraica, significa Beresh, Bara, Elohim, Et Hashamayim Vet Aretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeiro capítulo e verso 1. Como vimos aqui na história bíblica, da criação de Deus, né, os céus e a terra, todas as coisas, criou o ser humano, né, criou todas as coisas e desde a época de Noé, já no capítulo 6 de Gênesis, que Deus contempla muito pecado da raça humana e nessa época então, o Senhor Deus Todo-Poderoso resolve, acha de bem, de escolher a família de Noé para dar um bom exemplo e então reunir aqueles que andavam conforme a vontade de Deus para construir a arca, para guardar aqueles e as espécies dos animais que ele criara e também mandar um dilúvio sobre a terra. E agora eu quero te dizer, meu amigo, você já sabe que o que tem a ver a história do nosso patriarca Abraão com a vida de Jesus Cristo e a nossa eternidade feliz na glória de Deus? Então, já deixa o teu like e vem comigo até o final desse vídeo, um breve comentário que nós vamos aqui meditar um pouquinho na Sagrada Escritura e você vai ver até o final, como já disse, para nós meditarmos quanto é importante nós aprendermos da história bíblica o que tem a ver a história do patriarca Abraão com a vida de Jesus Cristo, a obra redentora no Calvário e a nossa salvação. Então continua comigo, comenta se quiseres abaixo do vídeo no final e também compartilha para que mais pessoas possam meditar conosco desta palavra. Então da título fica já na introdução, Gênesis e a história de Abraão. Vamos ver que no andamento aqui na sequência, Abraão tem um momento que Deus desperta, Deus fala com ele. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, já vimos ali que Deus desperta ele lá de um povo muito idólatra, onde eles, né, e a sua parentela, a sua família moravam, Ur dos Caldeus. Deus então chama Abraão, início do capítulo 12, nos relata esta história, que Deus chama ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, para um lugar que eu te mostrarei. E tu serás abençoado grandissimamente, e em tua semente, em tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus, amigos, estava no seu filho, na sua descendência. Começava por seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Então, esta promessa, essa descendência, essa posteridade, chegaria até ao nascimento de Jesus lá em Belém. Ele é filho de Abraão. Ele veio pregando a mesma fé no seu evangelho e é a fé que nós aprendemos hoje. Eu não estou apontando alguma denominação religiosa, respeitando a todos as crenças dos amigos, mas eu estou apontando a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, apontando na vida de Abraão para o sacrifício remidor de Jesus Cristo, a obra redentora lá no Calvário. Então aqui, meus amigos, quero vos deixar um breve resumo, dizendo que quando Deus chama Abraão, ele segue e ele sai para um lugar sem saber exatamente aonde ia. Mas Deus era com ele, porque aquilo que Deus, o soberano Criador, começa na vida de uma pessoa, ele leva ao cabo, ele vai até atingir o seu objetivo, a sua finalidade, né? Então, na vida de Abraão, vemos um grande exemplo de fé. Deus chamou Abraão e Abraão saiu de um meio de um povoado idólatra, um povoado que não tinha a crença no Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Deus fala com Abraão
e Deus prepara e capacita ele. E ele, pela fé, saiu, como já disse, para um lugar sem saber aonde iria. Mas Deus lhe mostraria. Já falando do capítulo 12, vamos ao capítulo 22 de Gênesis também, no mesmo livro, quando Deus pede para Abraão uma prova de amor, prova de fé. Aí Deus fala com Abraão e ele diz: levanta-te bem cedo pela madrugada e vai encilhando os animais e convida o teu filho e vai às montanhas de Moriá e oferece ali em sacrifício, em holocausto, oferece a mim o teu filho, o teu único. E aí Abraão já tinha então o seu filho já grande, né? Certamente um filho moço, quase adolescente, por volta dos 17 anos talvez, filho lindo, saudável, bem comportado, como nos ensina a palavra, e Deus lhe pede o seu filho em sacrifício. E Abraão vai. Abraão vai e lá, próximo das montanhas de Moriá, Abraão fala para os seus serventes, os seus ajudantes, ele diz: vocês ficam aqui, eu e o meu filho vamos subir, vamos adorar e voltaremos para vós. Olhem a fé de Abraão, sabendo que Deus lhe tinha pedido o seu filho, o seu único filho, em sacrifício, em holocausto a Deus. E nesta prova de amor, prova de fé, Abraão subiu. E Isaque ia à sua frente. E chegando bem próximo, Abraão prepara um altar, eles vão à busca de lenhas, e o seu filho Isaque também, carregando um feixe de lenha nas costas. Chegando então, vendo o altar preparado e o fogo, seu filho Isaque lhe pergunta: pai? E ele diz: eis aqui, meu filho, eis-me aqui. E o filho Isaque fala assim: eis aqui o fogo e a lenha, mas o cordeiro, onde está? E a resposta de Abraão, firme, confiante, pensando na situação, mas ele disse, confiante na providência de Deus, ele disse: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Foi quando então que Abraão, conversando, convence o seu filho, e seu filho aceita, humilde e obediente, aceita, e ele é então amarrado sobre as lenhas no altar. E deitado sobre as lenhas, Abraão levanta o cutelo, a ferramenta de imolar, de cortar. Levanta o cutelo para imolar seu filho conforme Deus lhe havia pedido em sacrifício, em holocausto. Quando Abraão levanta a sua mão para imolar seu filho, a sua mão com o cutelo, semelhante a uma faca, né? Deus lhe brada do alto céus, a voz de Deus vem para Abraão e diz: Abraão, Abraão, não faças tal. Agora eu sei que temes a Deus, que amas, que temes a Deus, não me negaste o teu filho, o teu único. E olhando por detrás, Abraão vê atado ali, amarrado nos arbustos, um carneiro. Resposta da fé, da obediência, da submissão ao Deus vivo e todo-poderoso. Abraão então pega, solta o carneiro e traz, e amarrando sobre a lenha então, sacrifica aquele animal em oferta, em sacrifício, diante do Deus vivo e todo-poderoso. Em Isaque, este filho obediente, este filho submisso, em Isaque era a promessa de Deus na vida de Abraão, que da tua posteridade, da tua descendência, que seriam benditos, abençoados, benditos todas as famílias, nações da terra. Isso se refere a fora, além do povo israelita, todos os que viessem a possuir a mesma fé que teve Abraão. Agora aqui, eu tenho aqui separado um texto para nós lermos aqui em Gálatas, capítulo 3, aqui nos diz, no Novo Testamento, quando após a vinda do nosso Senhor Jesus, tendo nascido da Virgem Maria, tendo crescido, sido batizado, começado o seu ministério, ele prega o Evangelho eterno, o Evangelho do Pai. Aí ele começa pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos.
o reino de Deus é chegado a vocês. E ele continuou pregando. O Senhor Jesus dizia: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Mateus 11, 28 em diante. Já no livro de João, no quarto evangelho do Novo Testamento, a palavra nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aqui o paralelo que eu fiz, respondendo aos amigos na introdução que falei de início, que eu disse: você sabia o paralelo que existe entre a história de Abraão e a vida de Jesus e a nossa fé e a redenção da alma humana para a vida eterna em Cristo? Eis aí o segredo e a resposta para nós. Aqui, aos Gálatas, o apóstolo Paulo, que foi um dos convertidos a Cristo, depois dos apóstolos originais, depois disto, Cristo Jesus cumpriu sua missão, seu ministério, pregou o evangelho, vivendo uma vida santa e irrepreensível. Ele se entregou por nós no Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a mostra de amor. Agora note bem, meus amigos, Abraão, o seu filho Isaque, teve um substituto. Deus lhe deu um substituto. O carneiro, atado ali, amarrado aos arbustos, foi o sacrifício que Deus mesmo proveu para si, substituindo o Isaque, o filho, que seria, nele bendita as nações, as posteridades. Estava apontando a posteridade para Cristo Jesus, o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, que Deus viria trazer por amor à raça humana, para libertar do pecado e dar nova vida, nova esperança, perdão, paz e alegria e vida eterna. Agora, o apóstolo Paulo, um dos últimos convertidos ali dos apóstolos, que Deus lhe revelara o próprio evangelho, 1 Coríntios 11, 23, o próprio apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. Que ele, na noite que foi traído, tomou o pão, abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma maneira, também tomando o cálice, ele disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Então, eles já estavam figuradamente celebrando a ceia do Senhor, para nós trazermos em memória o sacrifício redentor de Jesus Cristo no Calvário. E agora, este apóstolo Paulo, ele prega aqui à igreja dos Gálatas, os irmãos de lá, receberam esta epístola, esta carta, e ele diz aos Gálatas, capítulo 3, note bem, meus amigos, a fé de Abraão já estava no objetivo de chegar ao sangue da nova aliança de Jesus Cristo, para que nós, obtendo a mesma fé, que é um dom de Deus, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, nós obtivéssemos as promessas. Gálatas capítulo 3, verso 7, o apóstolo diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as nações, os povos de fora, além de Israel, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. No verso 13, Gálatas capítulo 3, o apóstolo escreveu assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, dizia o apóstolo Paulo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo, diz-nos o apóstolo Paulo, que teve revelação de Deus, do Espírito Santo, para interpretar, desde o Antigo Testamento, as promessas de Deus, da vida de Abraão, e também para nos dar clareza acerca do Evangelho de Cristo e a vida eterna a todos que nele creem.
Amigo, comenta, compartilha, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.